Aqui eu vou falar sobre. Eu vou fazer uma série de vídeos onde eu vou falar sobre como a gente transforma uma equipe medíocre, uma equipe que não entrega, a uma equipe chegar ao nível de uma equipe ágil de alta performance. E aqui eu quero trazer alguns elementos, alguns termos, o que significa uma equipe madura, né? O que significa, o que é maturidade de uma squad. Quero falar aqui sobre maturidade ágil, sobre maturidade operacional. Quero trazer também sobre indicadores de performance, indicadores de maturidade. E quero falar também sobre alguns cases, tá? Por quê? Porque alta performance é um tema que sempre me encantou, sempre me deu curiosidade. O que é alta performance? Nunca ninguém sabia explicar o que é alta performance. É a gente desenvolver muitas coisas ao mesmo tempo, rápido, é a gente entregar muita coisa no menor tempo possível, entregar muitos projetos. O que é alta performance? Né? Então eu fui tentar entender, me aprofundar nesse tema ao longo dos últimos anos, e entender o que é uma squad de alta performance. O que se espera de uma squad de alta performance? Aliado a um outro conceito, que é a agilidade. Então, como a gente transforma, né, uma equipe ágil de alta performance? Tá? São conceitos que, ao longo da minha experiência, eles se dão muito bem, eles se complementam muito bem, e quando aplicados e muito bem desenvolvidos, geram equipes que entregam muitos resultados. Então, eu vou trazer aqui e eu vou fazer uma série de vídeos onde eu vou contar um pouco dessa jornada. E o nome dessa série vai ser Do Caos à Alta Performance. E o primeiro vídeo aqui que eu quero trazer e eu quero explicar e definir o que é maturidade de uma squad, né? E eu começo da seguinte forma: toda equipe quer ser ágil, mas poucas vão entender ali o que realmente significa isso, né? Muita gente acha que ser ágil a gente faz daily, a gente usa Scrum, a gente a gente faz planning, a gente faz review, a gente faz retro, e na verdade tá muito além disso, né? Muito poucas pessoas, né? Poucas equipes entendem o que realmente isso significa, né? Agilidade é ser capaz de entregar valor com previsibilidade, mesmo em caos, mesmo em meio ao caos, né? Não significa que a equipe ela não vai ajeitar esse caos. Na verdade, o caos ele não se sustenta por muito tempo. É muito importante e é muito necessário que esse caos, e aí uma equipe, quando ela começa a se transformar em equipe ágil de alta performance, esse caos ele vai cada vez estabilizando, ele vai cada vez se organizando, cada vez mais. Uma equipe só consegue organizar o ápice da alta performance quando ela já deixa aquele caos mais organizado, quando ela começa já a sair desse caos, né? Ela começa a transformar o ambiente dela num ambiente menos caótico, tá? Senão não é possível. Não é possível fazer isso. E é sobre isso que começa a jornada da maturidade, né? É a gente entender ali, qual a capacidade da equipe de se adaptar, de organizar esse ambiente, né? E aí um papel fundamental da liderança também, né? Então, o que é a maturidade? Afinal, né? Maturidade é a capacidade da equipe de operar de forma, previsível, colaborativa e autônoma. Não é um selo, é uma curva de aprendizado. Então lembre-se que a maturidade ela acontece de acordo com uma curva. Ela nunca vai ser um selo, a equipe é madura, a equipe tem maturidade ou não. É uma curva de aprendizado, é um trabalho no dia a dia. É um trabalho ali com a equipe que é muito, né, tete a tete, muita conversa, feedback, one-on-one, processo, enfim, tem que estar ali no dia a dia com a equipe a todo momento, né, para que isso aconteça. Então é uma curva de aprendizado. E para isso, eu gosto muito de utilizar o modelo de Tuckman,
tá? O modelo de Tuckman ele explica como os grupos evoluem. E dentro do modelo de Tuckman a gente tem 4 fases, tá? Então, a gente tem a Form, que é onde as pessoas ainda se conhecem, tá? Temos a etapa de Storm. Então, é bem ali que aparecem os conflitos, onde as equipes elas não sabem ainda, elas não se conhecem direito, ou elas já se conhecem e elas começam a entender que aquele indivíduo é um indivíduo que não vai entregar o que a equipe precisa, né? Ele não se adequou à equipe. Temos a fase de norming, que é a fase de normalização, que é onde o time já cria suas próprias regras, o time já se conhece, o time já conhece os limites de cada indivíduo, o time já tem as suas regras, os seus próprios acordos, né? E a gente vai ter a 4ª fase, que é a fase de performance. Então, a equipe nessa fase ela já opera em alta performance, né? E entender aonde a sua equipe está é o primeiro passo para agir certo. Porque você entende, você sabe, você entende o conceito, o que é ser ágil, o que é uma equipe ser madura, enfim. Então ali você já entende, esse já é o primeiro passo, tá? E eu quero trazer e falar sobre maturidade ágil, né? E a maturidade operacional. Qual que é a diferença? Eu costumo dizer que a maturidade ágil é comportamento e maturidade operacional é processo. E as duas precisam andar juntas, tá? É muito importante, é extremamente importante você ter tanto aspecto de comportamento bem evoluído e bem lido dessa equipe, quanto o aspecto de processo operacional, né? E esses dois aspectos eles precisam andar muito bem juntos, eles precisam estar muito bem evoluídos para que a equipe se torne uma equipe ágil de alta performance, tá? A maturidade ágil ela olha muito mais para os papéis, para cerimônias, para colaboração e para a mentalidade das equipes, enquanto a maturidade operacional ela olha muito para a previsibilidade, para as histórias ou enfim para as atividades que essa equipe está exercendo, para o fluxo e para os indicadores. E aqui é muito, muito, muito importante gestão das atividades dessas squads. É muito importante que a gestão das atividades dessa squad no âmbito operacional seja muito bem feito, né? Para que ela consiga elevar o seu nível de maturidade operacional. Então não basta você seguir rituais, cerimônias, você tem que saber fazer a gestão das atividades, você tem que saber o momento certo de erguer uma pessoa, de entender, de chamar para uma conversa, entender se o processo está funcionando ou não, se existem gaps ou não. Olha só, né, como que é o fundamental o papel da liderança dentro desse exercício, né? E aí assim, eu complemento, né? O time ele pode ter todos os rituais, mas continuar imaturo, se a maturidade não acompanha. Então ele pode fazer os rituais que ele quiser, ele pode fazer planning, daily, fechamento de sprint, retro, review, mas se a maturidade operacional não acompanha, o time ainda ele não funciona muito bem, né? A agilidade não é sobre seguir o Scrum, e eu reforço, né? É sobre seguir princípios, ela é uma mentalidade, ela é cultura. Ela não é você ler um livro, por exemplo, você vai ler o livro lá, o livro do Scrum, enfim, e vai tentar aplicar. Não é só isso, tá? É muito mais do que isso, é você entender de fato o que significa, o porquê de cada cerimônia, o porquê que você tem ciclos, né? O porquê que você tem ciclos de entrega. Vai muito mais além de você pegar um conceito de um livro e tentar explicar e tentar mostrar, né? É mais prática. Você vai entender que tem coisas que funcionam, tem coisas que não funcionam, você entende que para aquele ambiente tem questões que funcionam, que não funcionam, né? E aí tem o Manifesto Ágil também, né? O que ele fala sobre pessoas, sobre colaboração e adaptação. O Manifesto Ágil aí ele envolve mais cultura, né? Enquanto o Scrum ele traz os 3 pilares, transparência, inspeção e adaptação, tá relacionado também aí o aspecto de ele pega um pouco do operacional, de parte de processo, pega um pouco também da parte de maturidade ágil, né?
Quando essas bases elas se unem, né, o time ele aprende a decidir melhor e errar mais rápido. Aí entra a adaptabilidade, né? Um time ágil ele se adapta rapidamente. Então entra bem nesse ponto, tá? Nas minhas squads ali eu comecei medindo tudo, assim, né? Então eu comecei com algumas perguntas. Quão previsível nós somos? O quão transparente nós somos, né? E eu comecei a medir isso dentro das squads, e a equipe 1, naquele primeiro momento, ela se demonstrou madura, porque era uma equipe que já fazia e já fiz um trabalho mais detalhado, um trabalho mais profundo nela. Então ela é uma equipe que já estava sendo elevada, o nível de maturidade, tanto operacional quanto maturidade ágil. E aí eu fiz uma medição para saber de fato se era uma equipe no qual eu já tinha uma certa visão, né? E enquanto que a equipe 2, ela estava travada no Storm, era uma outra equipe que eu acompanhava um pouco mais distante, mas ela ainda estava travada no Storm, né? Ela entregava, mas sem previsibilidade, né? Sem estabilidade, sem qualidade, pouca qualidade, enfim, tá? E a maturidade é o que transforma times reativos em times que constroem valor, tá? E aqui é um ponto importantíssimo. E para a gente encerrar, antes de buscar velocidade, busque consistência, tá? A maturidade não é sobre correr, é sobre sustentar o ritmo. Esse é o primeiro passo para sair do caos e alcançar a alta performance. Então aqui eu expliquei, né, para vocês sobre o que é maturidade. Falei sobre o que é maturidade ágil, o que é maturidade operacional. Falei um pouco sobre cultura ali, né, sobre os aspectos que envolvem a parte de processo, que envolvem aspectos comportamentais, né? A diferença entre eles. E é importante a gente entender esse conceito para que a gente faça uma leitura do ambiente, uma leitura da equipe, uma leitura de mapeamento, tá? Então, até mais, até logo, nos vemos no próximo episódio.